Qual a coisa mais importante em um jogo? Ué, diversão, obviamente. Vamos ver se ele concorda comigo. Vocês sabiam que eu sou formado em design digital? E mais do que isso, meu Já projeto fui quase formado em cinema também. Hoje. de TCC foi o conceito de um jogo. Ó, Esse aqui, que ficou lindo, maravilhoso e nunca vai ver a luz do dia. Mas o ponto aqui não é eu ter abandonado a minha provável carreira brilhante como game uma designer coisinha, mano. pra virar youtuber. O ponto é que durante a parte Meu Deus. teórica do meu TCC eu acabei esbarrando em um livrinho que meio que mudou a forma como eu analiso jogos hoje em dia aqui pro canal. O livro foi esse aqui, A Arte do Game Design, por Jesse Shell. Olha aí, Até mano. hoje não ter lido o livro inteiro, porque eu não tenho vergonha na cara, a seção que eu quero destacar fala sobre os pilares que fazem a fundação para a criação de qualquer jogo. É o que ele chamou de tétrade elemental. O Caralho, deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? É tetrade elemental? criação de qualquer jogo. É o que ele chamou A estética, a história, a tecnologia e os mecânicos. Pô. Estética, a história, tecnologia e os mecânicos. Caralho, parando pra pensar, todos os jogos mesmo tem essa porra aqui, mano. Pô, quero estudar mais sobre o mundo da arte dos games, hein? de tétrade elemental. Caralho, Shell o maluco é basicamente brabo. resume todos os jogos feitos na história da humanidade a 4 pontos essenciais: estética, narrativa, mecânicas e tecnologia. E eu sei que esses elementos podem parecer super óbvios à primeira vista. Mas essa maneira simplificada de ver o que forma qualquer jogo é o que eu uso de base até hoje pra falar e pra analisar qualquer joguinho Pô, que cara. aparece na minha frente. Moleque, papo sério. Estética, eu vou anotar, vou dar play aqui no Pra vídeo. mim, essa maneira de olhar as coisas funciona muito Vou bem anotar, tanto hein? quando você tá indo desenvolver o jogo, quando você tá só tentando analisar o que ele se propõe a fazer. Porque partindo do conceito mais básico do que é estética, mecânica e narrativa de qualquer jogo, Narrativa é meio complicado, porque tem jogos que são incríveis e não possuem uma narrativa, sabe? Tem jogos que são muito divertidos, na verdade, que eu quero falar. Incríveis é uma palavra forte, mas são bem divertidos e não tem uma narrativa de fundo, sabe? Quero ver o que ele vai falar sobre isso. você consegue entender e perceber o que foi sendo construído em cima desses elementos. Eu sinto que você consegue entender melhor as decisões que foram tomadas pelos desenvolvedores para eles chegarem naquela experiência final. Mas por que eu tô falando disso mesmo? Eu tô só explicando o meu processo de fazer análise de jogos? Será que eu tô falando que eu vou fazer Um exemplo de jogo que não tem narrativa é muitos arcades, cara. Muitos arcades, sabe? Acho que eles talvez tenham uma premissa de alguma coisa ali, mas uma narrativa mesmo. A não ser que a minha interpretação de narrativa esteja errada. Porque narrativa pra mim é um negócio que há de ser contado. Sabe? Eu jogo ali, tem jogos que eu jogo que não tem muito o que se contar. Sabe? Burnout. Galera, o que Burnout 3 tem a contar pra gente? Sabe? Qual a narrativa por trás desse jogo? Sabe? Eu fico meio... Sabe? Até o Forza Horizon eu consigo ver a narrativa. O Forza Horizon eles já começam. Esse aqui tem o Darius Flint, não sei o que, fulano. Dá uma narrativa. O próprio Need for Speed dava uma narrativa pra gente jogar. Mas tem jogo, por exemplo, que vejo uma narrativa, sabe? O Segredo dos Animais tem narrativa pra caramba. Não, mas o Segredo dos Animais ele é baseado num filme, sabe? Então, tipo assim, ele já é baseado numa coisa que tem história. Agora, eu tô pensando em coisas mais simples mesmo, Dura, sabe? Eu tô querendo ver o que ele vai falar sobre isso. Como vermelho. Não é possível. que eu tô dando um norte pra você fazer um jogo. Na realidade, eu acho que a tétrade elemental serve também pra uma outra coisa. E é sobre isso que eu quero falar. No vídeo de hoje, eu quero tentar desvendar o que é mais Vídeo de importante estudo, hein, galera? ser em um jogo: estética, mecânica ou narrativa. E se você ainda não sabe, se prepare, porque eu estou prestes a fazer o seu cu ser catapultado da bunda com conteúdo de imensa qualidade. Olha aí, Falar mano. da onde que veio a ideia desse vídeo e explicar por que eu acho minimamente interessante descobrir qual que é a coisa mais importante pra você. Verdade, o Pac-Man. Eu converso sobre videogame com muitas pessoas. Ah, não joguei Burnout 3, mas a narrativa é que você está participando de corridas. Então talvez a minha interpretação de narrativa esteja errada, não sei, porque o que eu entendo de narrativa é que tem algo a ser contado. O Burnout eu não vejo uma coisa a ser contada ali, eu vejo só corrida. Sabe, tipo, mano, tem... Sabe, até o Top Gear eu consigo ver, é um campeonato, enfim, mas é tão simplório que eu não sei. Talvez o conceito de narrativa hoje em dia... Olha, olha aqui eu com o negócio da mão, olha como eu tô filosófico. O negócio narrativo hoje em dia esteja tão forte que a gente esteja relacionando a, por exemplo, um The Witcher 3, um The Last, uma coisa assim da vida, que talvez a gente tenha
Esqueci, talvez, que narrativas mais simples também são narrativas, né? Bom, eu tô falando isso pra mim, tá, galera? Talvez seja esse meu pensamento. Toda história tem narrativa, mas nem toda narrativa tem uma história. Pode ser, cara. Se liga, mas tentem buscar pra mim uma narrativa no Burnout, porque eu não consigo ver, cara, uma narrativa nele, sabe? Outro jogo que eu não consigo ver a narrativa é porque eu tô tentando lembrar algum retrô, assim, bem maluco que eu joguei, sabe? Putz, velho. Não vou lembrar assim de cabeça. Se eu for lembrar, eu pauso aqui e falo. A narrativa do xadrez é uma guerra, mas a história não há. Pô, boa, né, mano? Xadrez tem narrativa? Guerra, né? Pô, pode crer, mano. Eu acho que o meu conceito de narrativa, galera, que tá meio torto. Aí não é narrativa, dura. É querer forçar um roteiro onde não tinha. Não, mas é como como o Emerson diz. Toda história tem narrativa, mas nem toda narrativa tem história. Entendeu? Foi como o Emerson disse, cara. O jogo não é literalmente isso. Vamos ver o que ele vai dizer mais. Quero entender mais. Fico extremamente embasbacado com o quão diferente podem ser as nossas opiniões. E grande parte dessas diferenças vem dos nossos gostos pessoais e do que cada um valoriza mais. Eu, por exemplo, Não, acho que a narrativa do Burnout é o seguinte. Existe um jogo no qual tem um campeonato ali. Não é um campeonato, mas é um Grand Prix, né? Enfim. E é isso. E você tem que correr. Bom, a narrativa é essa. Né? Mais simples que ela seja. Suporto qualquer papo envolvendo gráficos. Ai, vocês viram a nova placa da Nvidia? Pô, eu gosto, cara. Eu gosto de ver coisas sobre gráficos, sobre essas coisas. Não que eu acho que isso vai tornar o jogo melhor, mas é legal, cara. Pô, é legal você ver o mundo evoluindo, indo pra frente, ficando maneiro. Vai dizer que não é legal tu tá jogando ali no Play 1, o gráfico todo aqueles polígonos meio que, sabe, trepidando, tinha uns polígonos até que nem se juntavam, ficava bugado. Aí tu vai pro Play 2 e você vê aquelas cutscenes pré-renderizadas, você vê ali uns negócios mais bem feitos. Pô, é loucura, mas também. A nova tecnologia maneiro. SDL33.5/7, que faz com que você consiga ver perfeitamente todas as pregas do cu do seu personagem. Eu não queria falar nada, mas eu acho isso aqui essencial pra minha experiência ser positiva. Pra mim, esse tipo de papo é insuportável. Eu odeio. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo eu entendi que pessoas ficarem me ouvindo. Eu entendi o que ele quis dizer sobre os gráficos. Acho que ele tá de saco cheio da galera que só fala disso. Realmente é bem chato. Realmente é bem chato mesmo. Ainda mais desde 2024 que eu peguei os retrôs. Eu acho que todo jogo tem uma narrativa. Ele pode não ser desenvolvida, mas ela existe. Como o xadrez que citaram. Verdade. Verdade, mano. É mais ser fã da obra para querer ter algo a mais. Bem... falar sobre como incrível e maravilhosa é a história de Final Fantasy IX, pode ser o mais próximo que eles já chegaram de serem torturados. E é por isso que eu acho que entender melhor os seus gostos de videogame e até usar isso pra conversar sobre videogame com outras pessoas pode ser uma coisa muito bacana. E outro ponto que vem com essa discussão é que com ela você pode começar a entender melhor se um jogo é feito ou não pra você. Se você conseguir identificar melhor as suas preferências, é mais fácil sair por aí pro Pong. Qual é a narrativa de Pong? Eu sei que veio do nada, mas eu tô perguntando, porque eu quero ver o que vocês vão dizer. Procurando jogos que se encaixam com o que você gosta. Porque o negócio é que, apesar de todos os jogos terem esses 4 elementos primordiais, nem todos eles, na realidade, acho que quase nenhum deles consegue ser excelente em cada um desses elementos. É difícil ser excelente em todos eles. É o dilema da pessoa conseguir ter tempo, dinheiro e energia, só que tudo zoado em diferentes épocas da vida. Tipo essa imagem aqui, incrível. Pior que é verdade, viu, galera? Você é jovem, você tem dinheiro, energia, tempo, adulto. Sem tempo, irmão. Dinheiro, energia. Não, hoje em dia isso aqui tá errado. O adulto, ele não tem tempo e nem dinheiro. E a energia dele tá quase se esgotando. Quando chega velho, filho, tá tudo desligado. Que eu achei no LinkedIn. The Last of Us é incrível visualmente. A narrativa é considerada... Fale mal, Lucas! Uma das melhores... Eu tô esperando até agora que o Lucas vai falar mal do The Last. Tô só curioso. Já feitas na história dos videogames e tecnologicamente, você pensar que esse jogo aqui rodava num PlayStation 3 é coisa de maluco. Mas o seu gameplay sempre parece surgir em conversas como a sua parte mais fraca, sendo aquele elemento que você meio que atura pra poder aproveitar os outros. Não, acho que gameplay desse jogo da hora, mano. E o mesmo pode ser dito de vários outros jogos super aclamados. Eu acabei de citar Final Fantasy IX, um jogo que na época foi meio criticado pelos seus gráficos meio esquisitos e mesmo por não ter o melhor gameplay ou o gameplay mais inovador da história do mundo. Mas o seu mundo e a sua história é tão bem feito, tão cativante, tão incrível, que fizeram com que ele se tornasse um clássico. E para fechar... Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, se olhar assim
um contexto maior, pô, mano, era só gráfico pré-renderizado, uns 3D meio fudido ali, se liga? Mas o universo dele ali como um todo parecia sensacional. Não à toa que na vez que eu trouxe o Final Fantasy VII original, lá do Play 1, em live, eu só parei de jogar porque me disseram que o jogo precisava de pelo menos 60 horas pra finalizar. Aí eu parei na hora. Diga assim, né, não vou aguentar 60 horas de turno não, tá maluco. Mas eu joguei ele por umas 2 ou 3 horas em live e tava felizão. Só parei por causa disso aí. Quase por aí que ele falou a minha opinião. Undertale, que é talvez uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida, mas que tem uma história e um gameplay que simplesmente te fisgam e te fazem ignorar. A gameplay de Undertale não me prendeu muito não, pra ser Não sincero. existe um elemento que é mais importante. Undertale eu comecei a jogar, achei uma história interessante, fiquei, uou, que universo interessante, ó, diferente, tem um mistério aqui e tal. Mas quando eu vi aqueles personagens meio, sei lá, meio bobalhão, tinha um personagem lá que ele era meio bobalhão, eu fiquei, não sei. Aí tinha uns puzzles meio chato lá, aí tinha as batalhas que era legal, que era, nossa assim, mas eu não curti muito não, galera. Eu entendi o conceito, pareceu bem legal, ainda mais porque foi feito por uma pessoa, mas me fisgou, não fisgou. Vai que eu não tava no meu dia certo pra jogar ele, né? Não sei quem é Pong, mas pense nesses jogos como uma criança brincando com qualquer coisa. Aquilo que é divertido de fazer, ainda que não faça sentido. O sentido é ser divertido, essa é a narrativa. Também, eu acho que pode ser, mas eu acho que também pode ser como o Dura falou, né? Era 2 pessoas jogando ping-pong. Ou a própria diversão também. Eu acho que agora eu parei, eu pensei mais um pouco e refleti sobre o que você quis dizer, Hermes. A história de Undertale tem até plot. É, eu tô ligado, mas tem vários finais, parece. Tanto que os outros. Dependendo do jogo, provavelmente os desenvolvedores vão escolher um desses 4 elementos e ele vai ser a base de todo o resto. E esse elemento... Hoje em dia, galera, você pode ver, para um jogo fazer um certo sucesso no cenário indie, na verdade, todos os jogos no cenário indie eles sempre foram esteticamente bem diferentes, né? Mas tem alguns, cara, que me fisgam mais. O Transistor foi um. Transistor foi um que lá em 2014 eu vi um trailer dele, fiquei fissurado. Cara, que estética da hora. Aí em 2015 eu tive a oportunidade de jogar ele. E foi esse jogo, o Transistor, que mudou minha concepção do que era um jogo. Sabe? Tipo assim, porque até então na minha cabeça o jogo era o quê? Ah, era Need for Speed, era o jogo que saía com o melhor gráfico ali pro Xbox, um Far Cry 3 da vida, que me impressionou muito os gráficos na época. Tá? Mas aí quando eu vi esse jogo do Transistor, eu fiquei, caralho, mano. Como é que um bagulho desse tão simples, um gráfico que não é realista, mas tem uma estética única, conseguiu me prender tanto. E aquilo ali, mano, me deu um estalo na minha mente, mudou muita coisa. Sabe? Eu ainda gosto, sim, de jogos com gráfico maneiro, sabe? Eu gosto, claro que eu gosto. Mas, cara, mudou muito minha visão, cara, sobre o que eu tinha de videogame na época. Eu acho que foi ali que eu realmente comecei a ver os videogames como arte, sabe? Eu acho que foi o Game Transistor que fez eu ver videogame com arte. Isso há 10 anos atrás, olha só que curioso. Bora parar de querer filosofar e jogar narrativa no Google. Pior, né, mano? Esse jogo específico pode sim ser o mais importante, mas no geral, cada um desses elementos tem a sua importância própria. Sim, jogos são conhecidos por serem uma mídia interativa e por isso você poderia pensar que mecânica é um elemento que é muito mais importante do que todo o resto. Mas nem sempre esse é o caso, principalmente quando você considera todos esses elementos trabalhando em conjunto. É realmente difícil pensar num jogo que tenha todos os seus elementos feitos. É difícil, cara, porque é aquilo que eu disse pra vocês. Os jogos, eles são uma arte, eles são uma obra de arte que aglomeram várias artes. Então, se você não tem um conhecimento mais aqui e acolá de uma outra arte, fica muito difícil de analisar, tá? De analisar, ou ter um pensamento mais crítico sobre um jogo. Porque é muita coisa pra você ver, cara. É muita coisas que dão certo, que são boas e ruins. Eu sempre cito o exemplo lá do Red Dead Redemption 2. Que tudo que aquele jogo faz em trilha sonora, em gráfico, em história, é incrível. Mas na mecânica, eu particularmente não acho nada legal. Acho a mecânica dele bem paia, sabe? E a jornada também, por ele, assim, gameplay, eu acho meio chato, sabe? Fica legal só depois. Qualidade possível. Mas eu acho que um bom, por exemplo, seria World of Tanks, o patrocinador do vídeo, que você pode baixar de graça. Pô, putz, cara, o cara tá falando um negócio maior coisa de jogo, ele vai mandar um World of Tanks, porra, irmão. Sei que você quer tirar o seu, mas eu vou pular, viu? Ah, então tô estudando aqui a filosofia da arte dos games. Ah, eu tô com minha pranchetinha aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai analisar jogos e descobrir... A gente vai fazer review melhor, cara. E os seus elementos mais fracos. E depois a gente vai tentar descobrir qual desses elementos é o mais importante pra você. O GTA 6, eu não tô interessado em história, não tô interessado em gráfico, porque eu já vi, sabe? Não tô interessado em
nada disso. Eu tô interessado em uma única coisa, na tecnologia dele. Porque o GTA, normalmente, ele sempre traz algumas coisas que acabam virando tendência, né? E não só tendência, mas algumas mecânicas que, tipo, ninguém conseguiu fazer no videogame antes, ou fazia, mas não fazia tão bom quanto o pessoal lá da Rockstar fazia. Uma mecânica que eu tô louco pra ver, mas eu tô maluco mesmo pra ver, é a mecânica da água. Eles falaram lá que fizeram não sei o que com a água, que não sei o que, e que e tem surf lá, e eles... Mano, parece que foi uma das coisas mais caras do jogo, foi desenvolver esse negócio de surf aí, com essa água aí, com esse negócio de água. Sabe, eu tô muito curioso pra ver isso aí. Realmente eu tô bem curioso. Até que quando o The Last saiu também, sabe? Um tempo depois aí falaram muito da água dele. Quando eu fui jogar ele em 2020, pela primeira vez no Play 3, a primeira coisa que eu reparei, mano, deixa eu ver a água do jogo. E realmente, cara, a água era bem feita pra época dele. Fiquei, caralho. Até o momento, então, de acordo com o Dura, tudo que é criado, pelo menos no mundo dos games, tem uma narrativa. De acordo com o Dura, não. De acordo com esse maluco aí que parece o Dura e o Dura. Por trás não importa a simplicidade das coisas. Não, mas se você pensar assim, mais coisa mesmo, você encontra. Você encontra uma narrativa assim. Ou como o Emerson disse. Gostou do... Deixei você tonto. E talvez ao final desse vídeo você saia daqui entendendo um pouquinho melhor sobre você, sobre os seus gostos e até sobre a sua vida inteira. A vida inteira eu não garanto. Tá? Mas o resto quem sabe. E lembrando, você entender melhor o seu gosto com jogos não muda nada o quanto você pode explorar os seus horizontes. Isso é verdade, galera. Uma coisa, olha, uma coisa que eu gosto de discutir. Eu gosto muito de jogo de corrida. Por mais ruim que ele seja, às vezes eu tô gostando do jogo. Tá? Mas eu gosto muito de explorar coisas que eu não gostaria. Olha o que eu fiz aí com o Final Fantasy VII Remake. Eu quando joguei Final Fantasy VII Remake pela primeira vez, eu odiei, eu não gostei. Aí eu dei uma oportunidade de novo e curti pra caralho, foi o melhor jogo de 2024. Eu vou dar um exemplo mais maluco. Vocês sabem o quanto eu sou fã de Evangelho, né? Eu tenho até tatuagem, olha só. Eu me considero uma... Eu tenho até tatuagem aqui no braço, olha só, da Rey. Então a Rey tatuada no braço. Ah, tem uns mangá de colecionador, então ali vai chegar já a última versão a última versão, tem a bonequinha, tem tudo, tem adesivo pra toda coisa de Evangelho. Tem a boneca aqui, ó. Tem a Asuka aqui, sabe? Então, tipo assim, você sabe. Mas se eu contar pra vocês que a primeira vez que eu vi Evangelion, eu odiei. Eu achei Tédio 2. Eu assisti com 14 anos. E aí depois eu fui assistir, depois de mais velho, eu tinha quantos anos já? Eu acho que eu tinha uns 18, não. Uns 19 anos, 19, 20 anos, coisa assim. E aí eu fui assistir de novo, sabe? E minha cabeça tava totalmente diferente quando eu tinha 14 anos. Eu tinha passado por uma experiência bem maluca que fazia eu me identificar com o Shinji em certos momentos. Eu conseguia finalmente entender o que o Shinji tava passando. E aí, cara, eu comecei, caraca, esse bagulho é maneiro. Sabe? E aí eu comecei a olhar os outros personagens, entender a coisa por trás com um olhar mais maduro, né? E de vivência também. Eu disse, rapaz, então é isso aqui que é maneiro. E aí eu passei a gostar de Evangelho, mano. Olha que loucura. Uma pessoa que liga muito mais pra narrativa do que pra estética e pra mecânicas. Mas isso não me impede... Vocês, galera, vocês ligam mais pra o quê? Porque ele é estiloso pra caralho. Você pode conhecer muito bem os seus gostos e até mesmo jogar jogos que não tem nada a ver com você e mesmo assim amar a experiência. O que a gente vai fazer aqui hoje é só um pequeno experimento sem nenhuma base científica. É só diversão, alegria e resultados que podem significar absolutamente nada. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui. Então eu fiz. E acho que já passou da hora de eu explicar o que é estética, mecânica e narrativa. E eu sei que você não é um completo idiota e percebeu que em algum momento durante o vídeo, a tétrade elemental acabou virando um triângulo. E eu fiz isso porque o elemento tecnologia tá sim muito ligado ao desenvolvimento de jogos. Com certeza. E não só a tecnologia, mas também a limitação dela. Pegue aí o que os caras, os malucos, porque eu chamo de maluco que os caras faziam na época ali do Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, como era programar naquela época lá. Pega o Play 1 também, mano. Pô, os caras tiravam muito leite de pedra ali, mano. O Castlevania Bloodlines, pô, meu irmão. Tiraram aquilo ali do Mega Drive, meu irmão, é lindíssimo aquela parada. Tem cada efeito ali sinistro, mano. Algumas pessoas terão uma difícil decisão. O que vale mais? Defender sua retaguarda ou jogar GTA 6 no dia 1? Que é isso, cara? Pô, não sei o nome exato, é isso aí. Mas tem várias versões dele aí. Cara, se eu não me engano, o Arkanoid tem até história. Arkanoid, não sei o que é isso. Quando a gente fala em analisar um jogo, ou mesmo definir o seu gosto em jogos, tecnologia meio que tem peso mínimo. Tem sim alguns aspectos do que a gente vai falar aqui que se encaixariam em tecnologia. Se você for adolescente, tecnologia tem muito peso.
cara vai ficar falando, não, mas é o Play 5 tem um gráfico melhor, né? Mas o que eu fiz foi espalhar essas coisas entre mecânica, estética e narrativa. E pra todo mundo que escolhe sim o seu jogo baseado em tecnologia, pra você que, sei lá, gosta de jogar jogo só quando ele é... Hoje em dia a tecnologia mais não é tão forte, não. Pelo menos pra mim. Veja suas prioridades. Mas de qualquer forma, vamos definir o que são esses 4 elementos e como que eles formam um jogo. Até que nem sempre eu tô botando jogos que puxam o melhor da minha placa de vídeo. Não. Ai, tecnologia. Apesar de dizer que ela tem um peso mínimo, a tecnologia tem um papel essencial e por isso ela vai sim ser explicada. A tecnologia é o elemento pelo qual o seu jogo vai ser experienciado pelo mundo. É a partir da tecnologia que um jogo é apresentado e sem ela ele não pode existir. Um exemplo bem simples, para você ter uma batalha emocionante no jogo da velha, você precisa da sua tecnologia, que é papel e caneta. Ou papel e lápis, se você for mais rudimentar. Existem 2 tipos de tecnologia. Tá por fora, filho. Lá no colégio eu fazia era com a mesa. Mesa aqui mesmo, pegava um lápis, riscava a mesa, fosse na parede. Fundamental e a decorativa. Na fundamental você tem uma tecnologia que é necessária pro seu jogo existir. Se a porra do Mega Drive não fosse capaz de carregar super rápido o level 2D das fases de Sonic, ele nunca seria possível. A tecnologia de carregamento mais era do Motorola 68000. Para que o Sonic se tornasse o personagem mais rápido dos videogames. Eu que come mais chili dog também. E a tecnologia decorativa, bom, tá no nome, né? É aquela tecnologia aprendendo, Fábio, vai aprendendo. Para o seu jogo funcionar, mas que deixa ele mais interessante. O cabelo da Lara Croft ser tão realista em Shadow of the Tomb Raider não é uma coisa que era necessária pro jogo existir. Cara, mas não era necessário, mas caraca, mano. Pô, é muito da hora isso aí, velho. É muito da hora. Lembra quando eu joguei a primeira vez, eu não consegui ativar o cabelo. Aí depois de um tempo eu peguei a GT 1030 mesmo. Aí eu ativei isso aí só pra ver como é que ficava. Fiquei, mano, em 2013 os caras já estavam mandando isso aí, tá ligado? Pô, e esse jogo é maravilhoso, galera. Mas né? Porra, mó cabelão bonito. Mas como eu disse agora há pouco, a tecnologia é sim um aspecto muito importante na hora que você vai... E ele no Play 3 rodando é bonito também. Se a gente definir o seu gosto pessoal, não é tanto assim. E como eu disse, tem sim os aspectos de tecnologia que são muito importantes, mas o que eu vou fazer é espalhar eles em narrativa, mecânica e estética. Então, vamos pro próximo. Estética Games. Tá aqui, hein? Quando a gente fala de estética, é muito fácil você simplesmente imaginar belíssimas imagens 3D ultra realista criadas em Unreal Engine. Mas a estética vai muito além dessa parte visual. Ela envolve design de som, trilha sonora, design de personagem, as cores, as animações, aquela folhinha que tá caindo lentamente antes de você ter um duelo de espadas em Ghost of Tsushima. Galera, vê se vocês concordam comigo. Então quer dizer que a tecnologia tá atrelado, de certa forma, à experiência do jogo, né? Isso é verdade, né? A tecnologia está atrelada à experiência games, né? Porque sem ela, tem muitos jogos que não poderiam entregar experiências únicas como eles entregam, né? Como, por exemplo, The Last of Us não rodaria no Play 1, sabe? Ativo do Eurotruck, tu tem uma vida tediosa e dirige caminhão. Não, o Eurotruck tem como você construir uma coisa de... Como é, cara? Pessoal, tem um trabalho lá, uma empresa de caminhão. Chega aí, é estudo em grupo aqui. É não? Falei pra tu que eu tô fazendo um jogo adaga, é simulador de praia. Simulador de praia? Faz sentido pra mim. Você mora no interior de São Paulo, faz sentido pra mim. Pra mim eu não vejo muito sentido, mas é bem ali. Muitas vezes a estética pode parecer a parte mais fútil de um jogo, mas essa relação só... Viu aí, né, cara? Ele falou a palavra fútil. E está mostrando a imagem do Horizon Zero Dawn, né? Acontece porque a estética é a parte mais fácil de assimilar. Ela é literalmente... Galera, que jogo é esse? Que jogo é esse aqui? Eu estou procurando este jogo há anos e não consigo encontrar. Que jogo é esse aqui? Dura! Eu lhe invoco. Que jogo é esse? A relação só acontece porque Coconut, ó. é a parte mais fácil de assimilar. Ela é literalmente... Ele é maneiro? A parte mais visível. Uma vez eu vi esse jogo aí, me marcaram no Facebook, lá em 2000, não sei quanto. Me marcaram um trailer desse jogo. Eu fiquei, cara, que da hora. Não anotei o nome dele, perdi. Perdi o nome dele, nunca mais achei. Aí agora eu vi esse gráfico, agora me deu insight. Diga, é Coconut? Visível. Mas me conte, quantas vezes você já ficou interessado num jogo só porque no trailer ele era visualmente incrível? Várias Não viu vezes. como é que eram as mecânicas ou a narrativa, mas o visual por si só já foi o suficiente pra te pegar. Cara, que jogo lindo, mano. Esse aqui, ó. Esse aqui é um remake de algum RPG antigo, né, cara?
com tudo. Ah, tem aquele Octopath Travel, né? Não é meu tipo de jogo, mas, pô, mano, o visual dele me chamou muita atenção. Esse jogo saiu trailer em 2021, porém não teve mais continuação. Sério? Ih, então por isso que eu nunca encontrei ele. Putz, o joguinho vai ter arrastão, mulher gritando, pastel e tudo. Pô, pastel na praia, coisa esquisita. A estética pode não ser o elemento mais importante para muitas pessoas, mas ele não deve de maneira O gris, ser deixado de lado. o gris e o Neva me chamam só pela estética. E ambos são jogos bons, né? A narrativa, à primeira vista, pode ser interpretada só como uma história, mas assim como a estética, tem muito mais aqui do que parece. A narrativa abraça sim a história principal, as histórias secundárias, mas ela também engloba alguns aspectos menores. Os personagens, a criação do mundo, os diálogos e até mesmo aquele textinho que você acha nos diversos documentos espalhados pelo mapa em qualquer Immersive Sim. Tudo isso é narrativa, são todos os elementos que trazem complexidade para o mundo dos jogos. São todas as pequenas partes que formam a sua história. E para todo mundo que vai falar: ai, mas se esses 4 elementos são essenciais, qual que é a história do Tetris? Ih, meteu o louco mesmo, hein? O Tetris, ninguém pensou qual é a lógica do Tetris. Vamos ver. Do game design, o Jesse Shell explica que nem toda história precisa existir de uma forma convencional, como você experiencia num livro ou num filme. Se você tá Ou seja, a narrativa do Tetris é você acertar o bagulhinho e pronto. E achar maneiro, né não? Jogando Minecraft com seu amigo e de repente você começa a explorar uma caverna, você começa a ir cada vez mais fundo na caverna, e daí você encontra um ninho de aranha e fica desesperado, começa a fugir, e daí de repente você tá perdido porque acabaram suas tochas, e daí você encontra um creeper, explode, morre e perde todos os seus itens. Isso foi uma história que aconteceu no seu jogo. Sim, foi uma história emergente, mas mesmo assim foi uma história. Tetris pode ser sim só um jogo de empilhar bloco, mas se na sua cabeça cada uma dessas pecinhas é um pouquinho de comida que quando forma uma linha é digerida, isso já é bom o suficiente pra ser uma história. E da mesma maneira... Aí é loucura. Pô, aí é loucura, hein? Vou copiar o link aqui, Dura, pra salvar pra mim. Histórias mais convencionais que se parecem mais com livros e filmes não têm mais ou menos valor. São simplesmente experiências narrativas diferentes. Eu antigamente, eu gostava muito. Hoje em dia eu gosto, mas hoje em dia eu não tô mais tão focado nisso. Mas houve uma época no mundo dos games pra mim, principalmente ali quando eu tava da transição do cinema pro mundo dos games, sabe? Que eu era maluco por jogos de narrativos, sabe? Beyond Two Souls, jogos da Quantic Dream no geral, né? Beyond Two Souls, Heavy Rain, Detroit Become Human, o próprio The Last, sabe? Todos esses jogos que tem uma história ali profunda, sabe? A ser contada, uma história a ser contada ali, sabe? Eu coisei, até que eu tive uma certa dificuldade quando fui mudar desse estilo narrativo para estilos não tão narrativos. Porque a narrativa, ela me dava um objetivo. Então, meio que, quando o jogo não tinha uma narrativa muito complexa, com uma história muito complexa, eu não sentia um objetivo naquilo e eu achava o jogo tedioso ou chato, sabe? Eu passei por esse momento na minha vida. Agora, por exemplo, hoje em dia eu já sigo uma outra premissa. Hoje em dia eu sigo a premissa da diversão. Eu sei que quando eu terminar o Burnout, o máximo que vai acontecer é subir um crédito e parabéns, meu irmão, sabe? É isso, sabe? Mas eu não tô interessado mais no final do jogo. Eu tô interessado na experiência, que eu acho que hoje em dia seja o fator, pelo menos pra mim, né? O fator certo de você experienciar qualquer obra, claro, mas principalmente um jogo, sabe? Porque já que o jogo é um tipo de arte interativa, né? Então... eu tinha muito essa ânsia, eu quero terminar o jogo, mas porque eu ficava querendo descobrir o final do jogo. Eu ficava na pilha de saber o final daquela história. E no filme a gente descobre em 2, 3 horas no máximo o final daquela história, sabe? No jogo demora, às vezes, muito mais horas, sabe? Mas foi ultimamente, principalmente em 2024, eu aprendi que tem que ter paciência, tem que se apreciar o que você tá vivendo, porque senão você não tá jogando, você tá passando pelo jogo, sabe? As mecânicas, como eu já disse ali atrás, são realmente o suprassumo dos joguinhos. Porque diferente de livros que tem a parte da narrativa, ou de filmes que tem narrativa e visual, nenhuma outra mídia tem a parte interativa que vem através das mecânicas. Pular, dar dash, subir de nível, customizar equipamentos, dar parry, rolinho, jogar um dado, escolher um diálogo. Tudo que você faz de maneira interativa em um joguinho pode ser considerado uma mecânica. E não é à toa que as mecânicas são sim tão importantes para videogame. Porque é através dessa interação que muitas pessoas realmente se conectam com jogos. Você pode amar um jogo pela sua narrativa ou mesmo pela sua estética.
Mas sem as mecânicas, elas poderiam facilmente ser um livro que você leu, ou até mesmo um filme que alguém te contou como é que é. Exatamente. As mecânicas são, inclusive, o motivo de eu não considerar uma pessoa assistindo outra pessoa jogar o jogo como jogar o jogo. Ou mesmo de eu não falar mal. Galera, poucos são as vezes que eu vejo gameplay, que eu vejo live. Ainda mais, só se fosse tipo assim, vamos dizer que eu cheguei pro Dura, indiquei pro Dura jogar, sei lá, o Burnout 3. E aí eu quero ver o que o Dura vai falar, eu quero ver a experiência dele, eu acho que isso é o legal. Mas tem gente que realmente assiste o jogo inteiro pelo YouTube, sabe? A galera fala, eu platinei o jogo pelo YouTube. Assim eu não consigo não, mano. Assim eu não consigo não. Uma coisa é você querer ver a reação de alguém ali que você considera sobre um bagulho que você gosta, eu acho isso interessante. Agora, ver o jogo todo, sabe? Tipo assim, tipo, pegar uma gameplay. E saiu o GTA 6. Não tenho como jogar. Aí, em vez de você esperar pra jogar, você vai ver o jogo inteiro pelo YouTube. Eu fico, caraca, mano. Espera aí tua vez, mano. De coisas que eu não joguei. De coisas que eu só vi outra pessoa jogando, ou, né, que eu assisti algum... É por isso que eu trago muito pra vocês mais jogos antigos, jogos que vocês gostam, coisas assim. Porque eu sei que vocês querem muito ver coisas que vocês gostam, né? E ver alguém como eu jogando, sabe? Alguém que vocês consideram. Por aí. Porque é através das mecânicas, de realmente Aí vez ou outra traz uma coisa nova pra apresentar pra vocês. realmente consegue experienciar ele na sua totalidade. Mecânicas, apesar de eu ter dito que não tem nenhum elemento que é mais importante do que o outro, é meio que uma coisa essencial para que um jogo realmente seja o pilar base, né? Falar é mais minha do que do Chico. Ou seja, na minha visão, galera, do que ele tá falando aí, esses pilares aí que ele tá falando tem uma ordem, sabe? Primeiro, a narrativa. Você não consegue desenvolver uma mecânica sem uma narrativa pré-definida, sabe? Por exemplo, se eu tenho narrativa, se o jogo vai ser de corrida, se o jogo vai ser de navinha, de plataforma, de tiro, sabe? Então, tudo isso acho que talvez esteja englobado na narrativa. Então, a base dessa pirâmide, sabe? É a narrativa. Depois dela vem a mecânica. Sabe? Ou seria a tecnologia que vem antes da mecânica? É só a minha opinião Pode mesmo. ser. E agora que a gente sabe o que cada um desses elementos significa, é mais simples entender como é que eles se aplicam em determinados jogos. E lembrando que apesar de todos esses elementos serem essenciais para um jogo, eles não precisam ser todos excelentes. Se um jogo só tem 2 desses pontos realmente excelentes, o outro pode ser mediano ou até ruim, e o jogo ainda pode se sair muito bem. Assim como um jogo que é mediano em todos os seus elementos pode só ser... bom, isso aí mesmo. Mediano. Mas eu não estava satisfeito em simplesmente definir um número aleatório para cada um dos elementos. Eu fiz assim, galera, ó. Narrativa, em primeiro lugar. Logo em seguida vem a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, ela vai definir o que rumo a mecânica vai tomar. A narrativa e a tecnologia vão definir. Por exemplo, eu não posso querer fazer um jogo VR se eu não tenho um hardware para isso. Então a tecnologia, ou se ele não existe, né? Então a tecnologia, depois da narrativa, é uma premissa muito importante. Depois a mecânica e, por fim, a estética, né? Não sei se vocês concordam. Elemental. E foi por isso que eu criei um formulário com 21 perguntas. Esse formulário foi o que eu usei de base para definir não só quais são os elementos mais fortes e mais fracos de todos os jogos já criados na história da humanidade, mas é também com ele que eu vou conseguir definir quais que são os gostos de todos os seres humanos do planeta Terra inteiro. E quero fazer esse negócio. Vamos começar usando o meu belíssimo formulário para categorizar joguinhos. O primeiro exemplo vai ser Hollow Knight. Eu acredito que Hollow Knight é um jogo que tem um foco muito grande nas suas mecânicas, em segundo lugar no seu visual e, apesar de que eu sei que muita gente vai discordar, em terceiro lugar, a sua narrativa. E respondendo as perguntas do meu formulário com o Hollow Knight em mente, ele teria um gráfico mais ou menos assim. E ficou aquilo mesmo. Hollow Knight é um jogo que tem as suas mecânicas em primeiro lugar, com a sua estética no meio e a sua narrativa em terceiro lugar. O que prova que talvez o meu formulário tenha um pouco de sentido. E esses são os gráficos de alguns outros jogos, como The Last of Us, Hyper Light Drifter, Cult of the Lamb, Wishward e o Zelda Breath of the Wild. Você vê que o outro ali tá... Esses foram só alguns jogos que eu joguei e que vieram à mente no momento. Mas eu acredito que dá pra encaixar qualquer tipo e tirar uma resposta minimamente satisfatória. Ou quem sabe uma resposta que vai te surpreender. Eu gosto muito de analisar jogos dessa maneira, porque ela me ajuda a entender melhor a experiência como um todo. Pode crer, galera, eu tô mudando aqui, vou fazer um vídeo sobre isso, hein? Não copiando dele, né? Mas eu quero comentar umas ideias que eu tô tendo aqui. Consigo entender, olhando pra esse gráfico de Hyper Light Drifter, que ele é o jogo que eu vou escolher quando eu estiver procurando um jogo com uma experiência visual e mecânica incrível. Assim como quando eu quiser uma experiência narrativa avassaladora e gráficos fuderengos, eu sei que o melhor candidato é The Last of Us. Como o sábio Rafael Kina uma vez já disse, a expectativa
é a mãe da decepção. Bravo. Pai do empolgamento. E se você tiver uma maneira de controlar suas expectativas, de colocar ela nos níveis certos, você constantemente vai se ver mais empolgado do que decepcionado. Eu lembro só daquela frase que a MJ fala no filme do Homem-Aranha. Se você espera decepção, você já não se decepciona. Novamente, não é nem perto de Verdade, uma Lucas. ciência exata. Mas eu acho que pode ser um belo ponto de partida. Mas eu cansei de fazer os meus testes com meros ratos poligonais de laboratório. Está na hora de testar humanos. E para isso eu peguei 7 pessoas diferentes para as quais eu enviei o formulário do Triângulo Elemental Maneiro. E todos os canais e redes sociais dessas pessoas aqui vão Ele não estar mandou na pra descrição mim. do vídeo se você quiser acompanhar o trabalho. Ele não mandou pra mim, por quê? É menos da Jequinha, porque ela é um ser de luz que não tem nenhuma presença digital. E antes de eu mostrar o resultado de cada um deles, eu pedi para eles fazerem uma previsão do que eles achavam que seria o elemento que eles mais gostavam ou que eles menos gostavam em joguinhos. Pura e simplesmente para saber se o meu gráfico ia bater com a percepção que eles tinham de si mesmos ou para saber se algo sombrio sobre eles ia ser revelado. Depois do formulário, esses foram os gráficos gerados para cada uma das minhas cobaias. E comparado com as respostas que eles deram antes de responder o formulário, a gente consegue deduzir algumas coisas Quero fazer. muito bacanas. A Jequinha subestimou o quanto narrativa era importante para ela, colocando estética como a sua coisa preferida em joguinhos. Você vê como é de cada um, né, cara, isso. E isso pode ainda mudar em decorrência da sua vida. Algumas vezes na sua vida pode ser a narrativa, outras vezes pode ser a estética, outras vezes a mecânica. Olha que curioso. E ela errou. Tadinha. O Matheus 505 também subestimou a importância que a narrativa tem em um joguinho sobre ele durante uma bela jogatina. O que foi deveras impressionante para alguém que basicamente mora dentro de Red Dead Redemption. E o DJ foi outro que errou, apesar de ter sido por pouquinha coisa. E também porque ele foi covarde e não quis votar com o coração de verdade, e é por isso que ele teve essa pirâmide quase perfeita aqui. Tô brincando, DJ, tá? Tô brincando. Todo mundo sabe que você ama todos os jogos incondicionalmente, igual uma mãe ama seus filhos. O Fuji também não se conhece como ele suspeitava, mas foi por pouquinho, e por isso eu vou perdoar. Já o Tucas, o Blazer... Você, galera, vocês acham que gostam de mais qual? Mecânica, estética ou narrativa? Eu acho que hoje em dia eu sou mecânica. E segundo lugar seria narrativa e terceiro lugar seria estética, talvez. Conhecemos muito bem os Tomara que ele nossos tenha deixado alguma coisa na Mas descrição. mesmo aqui tem algumas coisas bem legais pra gente reparar. No caso do Blader, ele é um elite gamer que só joga os melhores jogos, os que tem nota máxima em todos os quesitos. Realmente um sommelier de mídias interativas. No meu gráfico eu achei que estética ia estar bem abaixo de mecânicas, mas não foi bem esse o caso. E eu acho que isso aconteceu porque eu dou muita importância para aspectos como trilha sonora e design de som. Sei não, viu, Emerson? Tu me parece ser mais narrativa. E no caso do Tucas, a gente pode As perceber coisas que tu fala, tu me parece vezes narrativa. que ele não gosta de nada. Só por tu gostar de Chrono Trigger, tu cagar um pau da porra pro Chrono Trigger, pra mim é narrativa. Faz sentido porque ele só joga Dino Crisis e esse jogo é uma bosta. E agora, baseado É em isso. cada um dos seus gráficos, eu decidi, com o poder da pseudociência, quais seriam os jogos ideais para cada uma das minhas cobaias. A Jack ia amar a Short Hike, ou qualquer joguinho de fazendinha. Eu ia gostar de qualquer JRPG, da 4ª até a 9ª geração de console. É loucura, JRPG, mano. O Fuji ia amar Cruelty Squad, porque esse jogo é horroroso. E sei lá, porque... eu não sei, o Fuji é uma pessoa muito misteriosa. O Blader ia jogar Breath of the Wild, que é o único jogo perfeito que existe na face da Terra. O Tucas, Aí é loucura. É loucura. Dino Crisis e outros jogos ruins. O Matheus 505, Gun e o DJ, Ganha maneiro, galera? literalmente qualquer coisa. Resultados 100% exatos e sem nenhuma margem de erro ou para qualquer tipo de crítica. E se você ficou curioso para saber quais que seriam os seus resultados, eu vou deixar o formulário na descrição do vídeo junto com o modelo para você fazer o gráfico, então sejam felizes. Eu sei que eu falei no vídeo Eu, mecânica, não tenho mais tanta paciência pra narrativa. Mas tem paciência pra mecânica. Isso pra mim não faz sentido. Sabe? Porque tu ficou não sei quantas horas jogando aquele diabo daquele Starfield lá. O bagulho é quase todo narrativa. Não, se bem que não, né? E a mecânica dele é meio... Bom, pelo menos que eu vi, eu achei meio... Sabe? Meio paia, meio fraca. O Chrono Trigger é ótimo em mecânica e estética. Cara, a mecânica dele é o quê? Selecionar, ataque, ande pra cá, usar bola de fogo. Sabe? Eu não consigo ver tanta coisa assim por trás disso. Eu consigo ver na história dele, na arte dele, na estética dele, eu acho maravilhosa. Mas na mecânica, aí é alguém que não tem costume de consumir jogos de turno falando. Acho que provavelmente vocês que consomem mais jogos de turno têm mais embasamento. Tô falando na minha opinião. Na minha opinião, pelo que eu vi, baseado na minha experiência, não achei tanta coisa assim não. Apesar
dos jogos de turno que eu testei, ele ter sido um dos mais divertidos, olha só. Mais até do que o Final Fantasy VII. Que eu ia trazer respostas definitivas para perguntas que ninguém perguntou. Que eu ia definir o gosto pessoal de cada ser humano que existe no planeta Terra inteiro. Mas além de ser uma putinha do sarcasmo, às vezes eu minto. Todo esse vídeo... Brabo, foi o clickbait. Eu não faço ideia se esse formulário que eu criei, se ele realmente funciona ou se ele é válido pra alguma coisa. Então pra você, que já tá escrevendo um comentário aí falando como o meu método é falho, como ele cientificamente não faz sentido... Não, não acho que é falho não, recomendo faz essas sentido. palavras. Eu sei. E eu não ligo. Eu ainda acho essa discussão toda Um dos muito melhores métodos, na verdade, que eu já vi no mundo dos games pra se analisar uma coisa dessa. divertida, além de ser uma bela desculpa pra eu falar da tétrade elemental, que é um conceito que eu acho muito interessante. Mas não tem como negar que eu tô analisando tudo isso isoladamente, no vácuo e sem contexto nenhum. Sim, eu prefiro narrativa acima de estéticas e mecânicas, como o meu gráfico apontou. Mas se a mecânica for pavorosa e a estética for asquerosa, é óbvio que isso vai impactar e muito a minha experiência. No exemplo que eu mais dou Ou seja, aqui... ele precisaria de um questionário mais complexo e ainda teria que ser atualizado de tempos e tempos. Foi aquilo que eu falei, vai muito tempo. Nesse canal, eu gosto muito da narrativa do Final Fantasy VII Rebirth na sua maior parte, e eu também gosto bastante da sua estética. Mas as mecânicas e o loop de gameplay me incomodam tanto que a Pô, experiência... galera, esse cara fala tanto mal de Final Fantasy VII que... Final Fantasy Rebirth que eu tô com medo, galera. Eu vou jogar, claro, mas, porra... Gostei tanto do 7 Remake, a galera falou que esse aí foi o 7 Remake, sabe, melhorado, e esse cara tá falando isso, que é isso. A experiência que eu tive com ele foi completamente destruída. Então nada aqui é uma ciência exata. E mesmo assim eu ainda acho que existe valor nesse tipo de discussão. Existe um valor em você descobrir quais são os elementos em que cada jogo tá se Horizon a tentar ser excelente. Existe um valor em saber que nem toda experiência precisa ser excelente em todos os elementos para ser válida. E existe valor em entender, mesmo que num nível extremamente básico, quais são os elementos que te chamam mais atenção dentro de joguinhos. Os nossos gráficos não estão escritos em pedra, eles são mutáveis e podem variar loucamente por diversos motivos. Mas eles ainda podem ser uma base sólida para você entender por que certos joguinhos te impactam de maneira tão profunda e poderosa. E assim, eu tirei 10 no meu TCC, então é óbvio que tudo que eu falei aqui é mais simples e pura, irrefutável verdade. Não gostou? Discuta com os meus professores da faculdade. Se eu fosse fazer um TCC na época que eu fiz faculdade, que eu não terminei, Muito galera. obrigado por assistir meu vídeo, eu Valeu, espero que mano. vocês tenham gostado. Se Like aqui no vídeo dele. Eu ia fazer uma coisa assim, hein? Provavelmente ia fazer uma coisa assim. Papo sério, mano. Esse cara aqui botou umas ideias maneiras, viu?